O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos do canal Espírita Bom Samaritano. Estamos de volta aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, como vocês estão notando aí, nós temos o nosso super convidado. tá fazendo dobradinha esse começo de semana no Samaritano, domingo e segunda, né, João? Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Marcelo. É isso aí, mas quanto mais, melhor, né? Boa noite, Maravilha. pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados e que possamos corresponder para que nós tenhamos uma noite repleta de reflexões e consigamos sintonizar com a espiritualidade superior, né? Exatamente. Deus quiser, vai dar tudo certo, porque sempre dá. Eu tenho um amigo que fala assim, ó, viu, no fim tudo dá certo. Se não deu certo ainda, porque não é o fim. Exatamente. Vamos dar boa noite aqui pro pessoal que já está nos esperando aqui, João. Nossos amigos de toda segunda aqui, ó, o Carlos Del Poço está aqui conosco. Boa noite, Carlão. Boa noite também a nossa querida Luciene. Boa noite a Dona Herminda, nossa querida Dona Herminda, sempre conosco. Marcelo hoje aqui conosco também. Marcelo Cândido, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Também a nossa querida Márcia aqui conosco. A Eva, mais uma vez conosco aqui. Sempre bom tê-los conosco, viu, pessoal? Muito legal a companhia de vocês. Para a gente é super importante isso, né? Vocês devem ter notado aí que eu já deixei aí a mensaginha da caixinha de oração do Samaritano aí para vocês clicarem, tá? Tanto quem está acompanhando aqui pelo canal o Bom Samaritano, como quem está acompanhando pela web rádio e também pelo Facebook. Aliás, boa noite a todos vocês que nos acompanham por esses outros canais. De recadinho, eu acho que era isso por enquanto. Eu vou aqui então, João, colocar uma melodia para que a gente, você nos brinde com uma prece para a gente começar o Evangelho, não é isso? Vamos lá? Vou pegar aqui uma bonitinha aqui. Bonitinha tem várias aqui. Vamos lá. Deus, Pai da vida, Jesus, farol dos nossos destinos, abençoa-nos nesse momento, que as nossas fraquezas e dificuldades não nos impeçam de vincular o nosso coração à sua infinita misericórdia. Que nesses momentos que vamos estudar as suas imortais palavras, Jesus, que elas possam adentrar a nossa mente, aguçando a nossa reflexão, mas também possam banhar o nosso coração em esperança e fé, para que possamos modificar os nossos hábitos infelizes e adequar a nossa vida à tua divina conduta. Que assim seja, graças a Deus. É isso. Depois dessa prece maravilhosa, acabou já o Evangelho de hoje? Ah, meu Pai amado, que maravilha, né? Mas é isso. Agora é que vem mais, né, João? Vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá chegando ainda aqui, ó, o Sérgio, grande Sérgio, valeu, Sérgio, boa noite. A Maria Helena também aqui conosco, nossa querida Wanda. Oi, Wanda, boa noite, que legal ter você aqui hoje também com a gente, acompanhando o Evangelho com o João. E a nossa queridíssima Eva. Eva,
Eva é a música, né, cara? É a nossa querida Alda. Eu falei sem pensar, você acha? Boa noite, amigos queridos. João, seja iluminado na fala. Já deu para perceber pela prece, né, dona Alda? Na fala do Evangelho. Deus contigo sempre, amém. Gratidão, obrigado, amigo. viu, dona Alda? E é isso, meu querido João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que você conversou comigo, né? Exatamente. É mais um dos capítulos maravilhosos do Evangelho. Dá continuidade aí para que a gente possa manter a linha, né? Um tema muito, muito importante. Vamos lá, fique à vontade. Bom, Pessoal, só mais uma. Desculpa, João. Se tiverem claro. perguntas, comentários a fazer, fiquem à vontade, viu? Pode ser que o João deixe para responder no final, alguma coisa assim, ele vai ficar à vontade com relação a isso, mas não se intimidem, não. O João Viu, está aqui hoje, Marcelo? aproveitem. Vamos fazer assim, então. Vamos deixar uns 10 minutinhos finais para perguntas. Ótimo. Fica melhor, né? Isso, daí vocês já vão fazendo as perguntas aqui, pode ir fazendo, eu vou ordenando as perguntas e aí a hora que o Maravilha. João falar, a gente vai colocando na tela. Maravilha. Beleza? Vamos lá, então. Fica à vontade, João. Bom, meus irmãos, hoje, como o Marcelo bem disse, nós vamos comentar um pouco, fazer algumas reflexões a respeito do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Mais uma vez, me surpreende a lucidez e a perspicácia de Kardec. Kardec deixa esse capítulo, honrar pai e mãe, depois que ele já analisou o amar ao próximo como a si mesmo e amar os inimigos. E honrar pai e mãe, nós vamos ver aqui, talvez seja um dos grandes mandamentos da lei, tanto da lei da primeira revelação, que é aprofundada pela segunda revelação e alcança a complexidade total na terceira revelação. Como vocês sabem, Kardec sempre faz o estudo do capítulo do Evangelho, iniciando por uma passagem evangélica, as suas conclusões, né? E uma ou mais passagens evangélicas, ele passa as suas conclusões, e daí abre a voz para os espíritos através da instrução dos espíritos. Mas a primeira passagem evangélica que ele coloca nesse capítulo é uma passagem evangélica da primeira revelação. Honrar pai e mãe, para que Deus vos conceda longos anos sobre a terra. Algumas traduções, para que Deus vos conceda a terra por herança. Quando nós observamos isso, nós percebemos que a primeira revelação chega por volta de 1500 a 1400 antes de Jesus, 3400 anos antes de nós, quando a humanidade ainda era extremamente infantil. E por isso, o decálogo mosaico, ou seja, os 10 mandamentos da lei de Moisés, na sua esmagadora maioria, é o que não fazer. Por quê? Porque nós que somos pais, mães, sabemos que a palavra que mais se usa no processo educacional de uma criança é a negativa, né?
Então, dos 10 mandamentos, e aí depois vocês observem, 8 tem a palavra não. E apenas 2 não tem essa palavra. Quais sejam? O segundo mandamento, lembrar de santificar o santo nome de Deus. Porque o nome de Deus, para a cultura hebraica, é sagrado, de tal forma que os judeus não utilizam o nome de Deus, Yahvé. Eles não usam. Eles usam El Shaddai. El Shaddai, que numa tradução literal seria o pai que agasalha o filho no peito. Ou Elohim também. Então, nós vemos que é muito vinculado à divindade esse mandamento que não tem a palavra não. O segundo é exatamente honrar pai e mãe. Por que o honrar pai e mãe não tem a palavra não? Porque também é vinculado à relação com Deus. Olha que interessante. Todos os livros de história que nós vemos, que narra o Êxodo, que narra a história de Moisés, os filmes que nós vimos, a própria novela, Os 10 Mandamentos, da Record, todas apresentam as tábuas da lei como sendo duas. Como sendo duas. E por quê? Poderia ser 4, 5, 10? Poderia. Porque no texto bíblico não se fala o número de tábuas, mas todas são refletidas ou representadas como duas. Por quê? Porque na cultura hebraica, os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Mandamentos em relação a Deus e mandamentos em relação ao próximo. O que vai entrar em consonância lá quando Jesus é perguntado pelo fariseu qual o maior mandamento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Do primeiro ao quinto é vinculado a Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, não terei outros deuses estrangeiros diante de mim. Lembrar de santificar o santo nome de Deus, ou não usar o santo nome de Deus em vão. Lembrar de santificar o dia de sábado. Honrar pai e mãe. E o quinto, não matar. Então, esses são vinculados a Deus. Os outros, do 6º ao 10º, são todos vinculados ao próximo. Não cometer adultério, não levantar falso testemunho, não ter inveja, não cobiçar a mulher do próximo, não cometer adultério, não furtar. Né? Então, tudo em relação ao próximo. E por que o 4º mandamento da lei, que seria um mandamento em relação a Deus, porque pai e mãe, na cultura hebraica, são representantes diretos da divindade para o filho. Ou seja, como André Luiz nos fala no livro Evolução em 2 Mundos, Jesus é co-criador em plano maior. Nós somos co-criadores em plano menor. Mas quando nós abrimos o livro dos Espíritos, nós encontramos lá, na questão 582,
Kardec perguntando sobre a importância da patermaternidade. E ele diz que é essencial porque o pai e a mãe são colaboradores diretos na criação com Deus. E na questão 232 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os pais fazem influência na vida dos filhos, e o Espírito de Verdade fala de tal forma que é essencial o processo educacional na formação do espírito. Então, por isso, o honrar pai e mãe entra de forma tão incisiva, tão importante na cultura hebraica. Mas não é só isso. Percebam nos 10 mandamentos que é sempre assim: não faça isso, não faça aquilo, honre pai e mãe, santificar o dia de sábado. É sempre direto. Nenhum dos mandamentos dá uma compensação. Menos um. O único mandamento das tábuas da lei de Moisés, que dá uma recompensa, que fala, olha, faça isso e você terá isso, é honrar pai e mãe. Porque ele fala, honrar pai e mãe, para que você tenha longos anos sobre a terra, ou para que você tenha a terra por herança. É o único. E por quê? Mas antes de falar por quê, você já deve estar falando, nossa, o João ia falar sobre honrar pai e mãe e não para de falar do Antigo Testamento, da lei mosaica, dos costumes hebreus. Gente, desculpa falar isso, mas Jesus não era espírita, não. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. E na questão 282 do livro Consolador de Emmanuel, quando perguntado a Emmanuel assim, por que Deus, na linguagem do Antigo Testamento, só conversava com Israel? E Emmanuel responde assim, porque na linguagem figurada da Bíblia, Israel representa a humanidade toda. Então, por que honrar pai e mãe é o único mandamento que demonstra a recompensa? Porque o nosso objetivo final da nossa renovação íntima, do nosso processo evolutivo, é a fraternidade universal. Todo o universo em uma só sintonia de fraternidade. Qual o objetivo da Terra? A Terra será um dia um só rebanho, sob o comando de um só pastor. Irmãos, em amor e fraternidade. Como disse Jesus. Então, para que nós possamos nos adequar ao amor e à fraternidade da humanidade inteira, é necessário que comecemos a praticar aonde? Na família. E toda família começa com o pai e com a mãe. Por isso, a importância da patermaternidade na condição de evolução do espírito. Porque nesse período inicial da reencarnação, do nascimento até aproximadamente os 8 anos de idade, conforme palavras de André Luiz no livro Missionários da Luz, capítulo 13, em que o espírito fica mais maleável à captação de orientações, de processo educacional, porque a reencarnação se completa por volta dos 8 anos. Então, nesse período, ele é uma esponja que capta as lições faladas
e as lições praticadas. Por isso que é essencial no processo de educação da criança iniciar o processo quando se descobrem grávidos e tomar muito cuidado com o processo educacional dos filhos. E daí a importância de um pai e de uma mãe. Há uma forma de ver dos judeus que a mim me parece muito bonita, que eles colocavam assim: a mãe é a representação do coração do filho, é representada pelo sentimento. A ela é entregue a condução do sentimento do filho. E ao pai, a cabeça, a razão, o caminho reto. Então, é o cérebro e o coração, o pai e a mãe. Então, toda essa simbologia hebraica, para que possamos entender que honrar pai e mãe vai muito além do que meramente encarnar na mesma família. Vai muito além de qualquer relação meramente material. Porque Kardec inicia falando da piedade filial. E o que é a piedade filial? Não é apenas amar, mas é cuidar, é respeitar, é amparar, é estar junto. Mas aí alguém fala assim: ah, mas isso é complicado. O processo de adaptação ao amor é complicado. Porque nós passamos séculos para ser otimista e milênios para ser otimista, fugindo tanto ao amor, que agora que nos esforçamos para amar, dá trabalho. Então, quando a mãe ou o pai liga um horário impróprio, a gente está cheio de tarefas, muitas vezes não quer falar, muitas vezes não atende, não é? Acaba esquecendo de visitá-los no final de semana, de vez em quando, não é? E aí, isso vai fazendo falta. Muitas vezes a gente está dentro da casa espírita, muitas vezes a gente está envolvido com os trabalhos espíritas, é médium, muitas vezes. Muitas vezes a gente se vincula a um trabalho de assistência social com um afinco e com uma disciplina ímpar, mas esquece a caridade com os pais. E aí alguém pode falar assim: ah, mas meu pai e minha mãe não merecem o meu amor, porque eles me abandonaram, eles não são bons pais, eles me relegaram ao abandono afetivo, ao abandono educacional, não fizeram por mim. E eu me recordo de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, quando ela fala assim: os bons merecem o nosso amor, os maus necessitam dele. Porque a grande virtude dos pais, independentemente se fizeram ou não algo transformador na nossa vida, foi nos permitir a santa oportunidade de estar reencarnados. Não abortaram. Nos deram condições de estar aqui. E só isso já é motivo para que possamos ter respeito com eles. Então, esse é o amor filial. No grego, e aqui eu gosto muito das palavras, porque as palavras falam muito, a etimologia da palavra. Quando a Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamento, foram traduzidos para o grego, na Septuaginta,
A palavra amor, ela foi dividida em 3 palavras diferentes. Eros, que é o amor sexual, da onde vem a palavra erótico. Frater, que é da onde vem fraternal, que é amor entre irmãos, entre família, o amor familiar. E ágape, que é um amor divino, é o amor celestial, é a caridade. Quando nós falamos em frater, nós estamos vinculando a um amor de entrega. Porque André Luiz nos fala assim, se Jesus nos convoca a amar os inimigos, que tipo de amor deveríamos ter àqueles que nos entregam o coração? A família, o pai e a mãe. É na família que nós aprendemos as primeiras lições de amor, de respeito, de ética, de conduta moral. Porque sem isso, nós perdemos nossa bússola moral. Não é? Então, a partir daí, a gente compreende um pouco melhor. Mas, Kardec vai além, porque Kardec é instigante. Kardec não quer deixar dúvidas. Alguém fala, não, mas se o pai e a mãe são tão essenciais, por que Jesus, certa vez, estava na casa de Simão Pedro, o pescador, e a multidão plenificava a casa, lotava a casa, e alguém chega e diz assim para ele, mestre, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. E ele diz assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão aqueles que servem ou fazem a vontade de Deus. E até hoje, muita gente acha que Jesus foi desrespeitoso com Maria e com seus irmãos. Gente, apenas um parênteses bem rápido, eu não vou me aprofundar nisso, até porque não é o tema. Jesus tinha, sim, irmãos, provindos não só de Maria, mas de um casamento anterior de José, que já foi casado e era viúvo. Os historiadores dizem que provavelmente de 3 a 4 filhos de José, e depois ele teve outros com Maria, e que não aceitavam a sua mensagem. Que muitas vezes, e até nessa passagem, Kardec analisa que além de não aceitarem a mensagem de Jesus, eles muitas vezes compartilhavam da tese dos seus inimigos. E a mãe Maria? A mãe Maria, e aí é muito importante que a gente toque nesse ponto, porque é uma mensagem de Kardec, nessa passagem, em que muita gente tem confusão, porque Kardec coloca assim, Maria era mãe, e ninguém pode negar o seu sentimento de mãe, porque ela, ao que se sabe, não prestava testemunho da mensagem do filho como fazia João o Batista. Não seguia Jesus, que Maria não seguia os preceitos de Jesus. Não. Maria não divulgava o evangelho da forma efetiva como fizeram os apóstolos. Maria divulgava o evangelho através da ação ativa da prática da caridade, daqueles que lhe procuravam, como a doce Mãe Santíssima, nome que recebeu de um leproso que foi curado por ela, na cidade de Éfeso, e desencarna com mais de 80 anos, abençoando a todos aqueles que morriam
por amar seu filho. Numa linguagem linda do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos narra a passagem de Maria, em que Jesus vem buscá-la pessoalmente. E ela sente uma emoção transbordar no seu coração materno e faz impulso em ajoelhar. Jesus a segura pelos antebraços. Jesus, o Messias, o governador espiritual do planeta, se ajoelha diante de Maria. Mãe, vim buscá-la, porque é da vontade de meu Pai que tu sejas no paraíso a rainha dos anjos, a rainha dos espíritos puros e purificados. Então, é uma coisa linda. Maria seguia os ensinamentos de Jesus, não divulgava da forma efetiva, viajando como os apóstolos, mas ela exemplificava na vida dela. Então, essa passagem, Jesus se utiliza da oportunidade para mostrar a diferença entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Porque não é o fato de você ter uma determinada família consanguínea que essa família consanguínea é a tua família espiritual. O que é a família consanguínea? É a família que você nasceu, mesmo sangue. E ela pode ser analisada em 3 pontos diferentes. Nós sabemos, isso a própria codificação informa, quando analisa no Livro dos Espíritos a questão do estudo da reencarnação, e também é aprofundada por André Luiz no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, quando ele analisa o seguinte, que a reencarnação é sempre precedida de um plano reencarnatório. E que todo plano reencarnatório, o primeiro ponto a ser decidido entre os técnicos de reencarnação, os amigos espirituais que nos orientam, e nós, muitas vezes, participamos, é onde eu vou reencarnar, quem será a minha família. E essa decisão é confirmada baseando conforme as minhas necessidades e os meus méritos. E a minha família, em regra, é dividida em 3 tipos de espíritos. Os espíritos simpáticos, os espíritos que me amam, os espíritos que gostam de mim e que vêm na minha família para me ajudar, ou para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Os espíritos indiferentes, que é a primeira vez que reencarnam junto comigo, que aproveitaram a oportunidade. Durante a existência, é aquele irmão ou irmã que ama, que gosta da gente, que tem simpatia, mas não é tão apegado. Segue muitas vezes, casa, tem mais afinidade com a família do esposo ou do marido ou da mulher, do que com a própria família. O que é natural. E tem a nossa turma do passado. Porque nós temos um passado. E, naturalmente, que nós temos pessoas que não gostam de nós. E sempre que nós fizemos algo de errado com alguém e não reparamos isso, e não pedimos perdão por isso, ele fica imantado a nós pelo pensamento. E é natural que ele retorne junto, para que nós possamos transformar a relação que um dia foi de ódio em amor. Aí Emmanuel nos dizer, parente difícil, pergunta,
dívida em cobrança. Então, é natural isso. É natural. Então, nem sempre a gente vai amar de paixão um irmão, um pai, uma mãe. Isso vai depender. Qual a natureza das nossas relações anteriores? Mas o importante não é afastar, não é abandonar, não é odiar. É tentar transformar essa relação antipática, que mesmo os dois não sabem de onde vem, porque inconscientemente eles têm a noção que não devem confiar um no outro, devido a erros do passado, mas de forma consciente eles não sabem. Então, precisamos modificar essa relação para uma relação de amor, de carinho, de afeto, de respeito e de confiança. Mas a família espiritual é diferente. Se a família material muitas vezes acaba com os laços do corpo, cada um segue o seu caminho, uma vez que não tem afinidade, que não tem uma relação muito aprofundada, a família espiritual não. A família espiritual é composta daqueles espíritos que se afinizam comigo. Aqueles espíritos que me amam, que gostam de mim, que gostam do que eu gosto. Né? Aqueles espíritos que estão na mesma faixa de sintonia, que têm os mesmos interesses que eu, é a família espiritual. Por isso, a necessidade de tomar cuidado com o que a gente gosta, com o que a gente pensa. Porque dependendo do que você pensa, do que você gosta, é a tua família espiritual. Jesus não falou, aonde estiver o teu pensamento, ali estará o teu coração? Se você gosta de perversidade, quem serão os seus companheiros espirituais? Quem gosta de perversidade. Se você se esforça pelo bem, tem espíritos que te amam e que lutam por você e que torcem para que você vença a tua batalha na terra. É a família espiritual, aqueles que nos amam. Não apenas aqueles transitoriamente que se vinculam a nós por determinados vícios e dificuldades que a gente ainda tenha, mas aquele pai, aquela mãe, de outras encarnações, aqueles irmãos, aquele amigo do coração que ficou no mundo espiritual e a gente voltou, o nosso mentor espiritual, essa turma toda que nos ama e quer vencer. Fica feliz quando acertamos, fica triste quando erramos. Essa é a família espiritual. Então, a partir daí, nós não podemos ter medo ou ter remorso de determinados sentimentos. Vamos utilizar um exemplo? Uma mãe. Qualquer mãe no mundo, não importa o endereço, não importa o país, se você perguntar a ela, que filho você ama mais? A mãe vai falar, todos iguais como os dedos da minha mão. Mas nem sempre é assim. Tem afinidade com um e é normal. Por quê? Porque talvez esse um seja um espírito amigo de muito tempo. E o outro, um espírito inimigo. Como você vai ter o mesmo sentimento aprofundado aos dois? Não dá. O que a gente não pode fazer é abandonar um e privilegiar o outro. O contrário, nós devemos fazer como a parábola do filho pródigo. Se esforçar para com aquele que a gente não tem tanta afinidade, para transformar a relação de ódio que um dia existiu em amor. E aquele que nos ama, a gente já ganhou. Não é? Então, é essa relação que nós devemos ter na nossa vida. E aí, Santo Agostinho vem nos falar, na instrução dos espíritos,
a respeito da ingratidão dos filhos. Ingratidão já é uma palavra forte, já é um sentimento triste por excelência, revoltante até em alguns casos, quando a pessoa é ingrata em relação a amigos, em relação a colegas, em relação a companheiros, mas a ingratidão em relação aos pais. Essa é de uma torpeza, de uma negatividade muito grande. O pai e a mãe que muitas vezes entregam a vida pelo filho, e o filho é ingrato. Mas devemos perceber que nós estamos aqui em processo de evolução, que nós estamos aqui para aprender e evoluir. Aqueles que um dia são ingratos, um dia se arrependerão e amarão profundamente. Eu recordo de uma história de uma mãe que ela profundamente religiosa, profundamente voltada a Deus, à prática da caridade, ao amor ao próximo. E o amor da vida dela era um filho, mas esse filho era paralisado, era cadeirante. E a dor do seu coração é que ele tinha essa deficiência. Amava a mãe, fazia evangelho no lar com ela, cuidava dela, conversava com ela. Eram felizes, mas doía no coração de mãe ver seu filho daquela forma. Um dia, ela resolveu pedir a Deus pela cura do filho, dizendo que ela ia ser muito mais caridosa. E todas as pessoas beneficiadas da sua caridade, ela pedia que orasse pela cura do filho. Dentre alguns meses, a pequena cidade inteira praticamente estava orando pela cura do filho dela. Os pedidos foram de tal força que os espíritos superiores encaminharam esse pedido às esferas de luz. E foi concedido. Ele, um dia, estava curado. A alegria da mãe, a alegria do filho, o contexto da vida que mudou de forma alegre no início, começou a se tornar perturbador. Porque o filho começava a sair com os amigos que agora tinha e voltava tarde. Já não dava mais tanta importância ao evangelho no lar ou às conversas com a sua mãe. Não tinha tempo. Começou a beber. Começou a mãe a receber visitas de comerciantes na sua casa, cobrando dívidas de seu filho. Certa vez recebeu a polícia dizendo que seu filho estava envolvido com drogas. Até uma noite, que angustiada, o filho agressivo, sabia ela que ele ia usar droga. Escondeu a chave da casa no sutiã, como muitas mulheres fazem, e disse a ele: você não vai sair. Ele, na fissura da vontade de usar a droga, deu um soco na mãe. A mãe caiu, ele rasgou o vestido dela, pegou a chave e saiu. Ela, ensanguentada, rastejou até o quarto e, numa oração muito profunda,
Hoje eu sei, Senhor, por que tu fizeste isso com meu filho. Mas te rogo, com a coragem que só uma mãe tem, não permita, Senhor, que ele se perca. E adormeceu. E narra a história que no outro dia o filho estava paralítico novamente. Muitas vezes, para que a cura do espírito se faça, é necessário a doença do corpo. Porque, como diria Chico Xavier, as orações de uma mãe arrebentam as portas do céu. Então, a partir daí, nós vemos a importância do pai e da mãe na vida de cada um de nós. Mesmo aqueles que não tiveram muito contato com os pais, ou que foram adotados, e daí muitas vezes se sentem liberados desse compromisso, mas pai e mãe não é aquele que gera o corpo, é aquele que cria, é aquele que educa, é aquele que dá amor, é aquele que está constante na vivência do filho. E talvez por isso tudo que nós falamos aqui hoje, desse processo de evolução individual de cada um de nós, e da importância do pai e da mãe nesse processo todo. Deus, em sua misericórdia infinita, permite a Jesus, no alto do Monte Tabor, ao entregar, do alto do Monte Sinai, ao entregar a tábua dos mandamentos da lei a Moisés, escrever na pedra, honrar pai e mãe, para que tenha longos anos sobre a terra, para que tenha a terra por herança, nesse período de transição planetária, nesse período de inversão dos valores morais, nesse período que está se consumando o sermão profético de Jesus, os 7 sinais que marcariam o fim do mundo, palavras evangélicas, transição planetária, palavras espíritas, ou seja, no fim dos tempos, haverá falsos cristos, haverá falsos profetas, haverá filhos contra pais e pais contra filhos. O ódio e a traição permearão o mundo. Muitos chorarão. Tantas e tantas tragédias, tanta e tanta moral invertida nesse período, que nós somos convocados na separação do joio e do trigo, na separação dos bodes e das ovelhas, na linguagem singela de Jesus. Amemos nossos pais, porque a eles nós devemos a dádiva da nossa encarnação. Devemos os primeiros passos no conhecimento de Deus nesta encarnação. Devemos a nossa vida, o nosso conhecimento, a nossa moral, a nossa primeira escola. De qualquer forma, possamos hoje refletir sobre tudo isso e perceber, como diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 48 e 49, quando o hipócrita fariseu chega ao Cristo e diz: Senhor, qual é o maior mandamento de toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo, com toda certeza poderíamos complementar que o pai e a mãe adentram como verdadeiros representantes da divindade na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Isso aí, João. Muito legal, cara. Você deu uma palestra e tanto hoje. A gente tenta. E consegue. Muito legal, João. Tem um pessoalzão aqui acompanhando. O pessoal acho que ficou tão concentrado aí nesse discurso tão bonito que você fez, né? Ressignificando essa mensagem do capítulo 14, né? Sim. E eu acho que eles ficaram até meio... Ah lá, como diz a nossa querida amiga Adriana aqui, ó, maravilhoso. Oh, maravilha. Obrigado. Só isso que tem de comentário lá, ó. Que Deus nos abençoe. Gratidão. Também tem os nossos amigos que foram chegando aqui, ó. A Clarice, boa noite, meu Jesus. Boa noite a todos. E aqui veio um monte de gente. A Teca, ei, Teca. Clarice, a Mira, também a Arlete. E assim vai, ó. Opa. Tadinho. A Gilda. Ei, Gilda. E aqui de novo a Clarice. Aqui, ó. Encantada e maravilhada com o conhecimento. E não é para ficar mesmo, Adriana? Eu acho massa. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo carinho. O sobrenome dele já fala, ele anuncia, entendeu? Viu? Como eu costumo dizer, Marcelo, nessa encarnação, só no nome. João, mas já é alguma coisa. É o primeiro passo. Já é um passo, você está no caminho certo. Verdade. Muito bom, João. Legal mesmo, né, cara? Que reflexão incrível que foi feita aqui. Não, Muito bom, né, gente? Eu achei interessante, quando eu fui ver o tema, eu vi exatamente essa passagem que traz tanta confusão, me perguntam tanto sobre isso. Mas por que Kardec falou que Maria não seguia Jesus? Porque quando o Kardec analisa essa passagem do quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele fala exatamente isso, porque, ao que se sabe, ela não divulgava a mensagem do Cristo, mas é divulgar. Ela não viajava mesmo para divulgar, né? Aí o pessoal já começa, né? O pessoal já começa... Sim, porque aquela história da divinização, né? Acho que, enfim, ela tinha lá... não tinha só essa missão de dar a luz a Jesus aqui no planeta, né? E outra, né? É muito... Naquela época ainda, você imagina, era difícil. Naquela série, nós temos lá algumas mulheres que acompanham lá os discípulos, né? Você deve saber melhor, que inclusive a mãe dele, alguns episódios, alguns períodos, né? Se isso episodicamente houve mesmo, ou foi meio durante... Que notícia você tem a respeito disso daí? Era daquele jeito mesmo que eles colocaram na série? Olha, falando da série Os Discípulos, pessoal. O Chosen, né? The Chosen. The Chosen. Os escolhidos. Na verdade, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo um pouco, é muito semelhante, viu? É muito semelhante. Porque, não obstante... E aí a gente vê dois pontos interessantes que confirmam a forma equivocada que as pessoas colocam essa posição de Kardec. Maria, quando ela recebeu a anunciação do arcanjo Gabriel, ela tinha 15 para 16 anos. Era uma menina, né? E não era uma menina com mentalidade de hoje, era uma menina. Ela não saía de casa, não tinha conhecimento de nada, né? Era o que podemos colocar em idade mental aí de uma criança de 8, 9 anos tem hoje, de conhecimento da vida, né? Mas
E diante da mensagem da anunciação de Jesus, ela, diante dessa fragilidade adolescente, ela se ajoelha e diz que se faça na serva conforme a vontade do seu Senhor. Se entregou totalmente, Não né? titubeou, né, João? Não titubeou em momento nenhum. Esteve presente na crucificação. Quando os irmãos dele quiseram matá-lo, porque ele assumiu a condição de Messias em Nazaré, na sinagoga de Nazaré. Isso aparece na série. Ele lê um trecho do livro de Elias, falando do Messias, e se autoproclama o Messias. O pessoal queria matar ele ali. E quem estava encabeçando tudo eram os irmãos dele. Que coisa. Aí ele sai dessa situação, passa em casa, avisa a mãe que vai descer para o Vale da Galileia, e ela vai junto. Ah lá, é isso aí. Ela vai junto, segue junto com ele ao longo dos 3 anos, acompanha a crucificação. Então, é uma visão totalmente errada dessa forma que Kardec coloca, não de não seguir Jesus, mas não divulgar Jesus. Ela não saiu realmente pregando a mensagem dele, até porque não tinha como. Quando Jesus desencarnou, ela devia ter por volta de 50 anos, quase. Numa época em que 35, 40 já era uma pessoa saindo da fase adulta para a fase idosa. Eu tenho a impressão que a expectativa de vida era ainda menor na média lá geral, né? Na média geral, era. Se você for pensar que era uma família pobre, né, João? Assim, Sim, a claro. alimentação ali não era um negócio assim que sobejava, né? Era sempre muito difícil, pouco alimentação, tal. Então, apesar disso, assim, eles relativamente viveram um tempo acima da média geral, né? Eles Sim, foram, sim. mas realmente ela já estava idosa já. Então. Tanto que ela viveu até praticamente 83, 84, que ela desencarnou em, deixa eu ver, 68, 69, por aí. É mais difícil saber, acho que a data. Eu tenho a impressão que quando ele começou quando ele saiu mesmo para. Como você falou, né, ele anunciou que ele era o Messias e tal. Eu acho que o marido, né, o pai dele, assim, já tinha desencarnado, né? Já. Ele era bem mais idoso, né? Narra-se pelos estudos históricos que ela tinha 16 porque era prática. Quando a menina completava 15 anos, o pai tinha 1 ano para escolher entre os homens da cidade o marido. E no aniversário dos 16 casava. Então ela tinha 16 anos. Ele devia ter aproximadamente a época de 45 a 48 anos. Porque ele já era viúvo. Ele já era viúvo e já tinha outros filhos, né? Então, provavelmente até para protegê-la, né, João? Sim, com certeza. E ele fez um trabalho no silêncio, né? No silêncio. Como diz Emmanuel, né, naquela mensagem belíssima, José da Galileia, e ele passou pela história do Cristo no divino silêncio de Deus. Ah lá, isso aí mesmo. Não é? É silêncio, né? Uma renúncia, assim, ele fez o papel dele discretamente. E um papel que naquele momento era importantíssimo, né? Porque imagina Importantíssimo. como é que ia ser Como é que seria a vida dos dois se não tivesse a proteção dele? Talvez a dificuldade tenha sido só a lida com os irmãos mesmo, né? Sim. Assim, de afinidade, né? Mas, enfim. Agora, sabe o que eu fico pensando,
Marcelo, depois de alguns séculos no mundo espiritual, um falando pro outro, nossa, a gente era irmão do Messias e não deu bola. Imagina. Meu Deus do céu. E não só ele. Não, eles assim, poxa vida, tava ali, né, cara? Pra ser É, engraçado, né, o dia a cara? dia da casa, eu falei, ah, meu Deus, não. Claro, né? A gente tem que ter essa noção de que Jesus, no alto da sua sabedoria, sabia exatamente da limitação deles, né? E tudo mais. E da Sim, parte de Jesus não havia qualquer tipo não. de contrariedade. Mas ele compreendia, de certa forma, a limitação dos irmãos. Né? É, Mas eu acho que o maior problema deve ser esse. é. Pessoa, Ave Maria. Nossa, a gente esteve do lado dele e não aproveitou nada. Não, e saber, né, quanta gente teve do lado dele, assim, né, cara, sem, Então, sem ligar. Muita gente tava interessada. Mas muita gente até criticava, né? porque o povo é assim, né? É, que loucura, é loucura. É um negócio esquisito até. Tem que ficar pensar, mas não pode pensar muito, né? Verdade, É, verdade. porque na verdade a limitação é exatamente isso que você estava falando, a limitação humana, a grande maioria das pessoas, né, se hoje nós somos ainda muito limitados, imagina há 2000 Nossa e poucos Senhora, anos, não é? demais. Olha aqui, João, tá vendo? Tem um comentário aqui da. Peraí, deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Quer ver, ó? João, boa noite. Palestra iluminada. Boa A noite. Sheila falando, regado de palavras abençoadas. Olha aí, Oh, abraços. Ale Sheila. obrigado, Sheila. Deus abençoe você, viu? Olha que bonita que a Adriana está dizendo aqui também. Eu sou professor e vou procurar ter esse olhar com meus alunos. Olha que legal. Olha, Essa é a exato. ideia. E você sabe que é muito da tarefa de pai e mãe resvala também de professor, não é? Tenha dúvida. Com toda certeza. Tanto os pais como educadores, quanto os pais como os professores Como, como tutores, né? como tutores, com referenciais de moral também, né? Tudo. Nossa, é o mesmo olhar praticamente, né, João? Sim, Assim, dali assim, eu estou olhando para a fonte do conhecimento, né? Sabe aquela história no olhar da, sim. mesmo que ela não tenha isso claro, né? Lógico, na vida dela. A Josi dizendo aqui então, João, bonito gesto de Jesus quando veio buscar a Mãe Santíssima, me emocionei. É emocionante essa parte. É. Clarice comentando aqui que tinha dúvidas sobre os irmãos de Jesus. É difícil mesmo, viu, essa questão dos irmãos. Eu tinha dúvidas também com relação a outros filhos de Maria. Sim. Porque, na verdade, na literatura comum, assim, pouco se fala, né, João? Na verdade, você vai encontrar isso por mais incrível que pareça, você vai encontrar isso no Corão, Olha só. o Corão Sagrado. Você sabe que para os muçulmanos, Jesus é um profeta. Sim, mas não é o Messias. Não é o Messias. Mas eles dão um valor a Maria Santíssima de tal forma que eles reservaram no Corão um capítulo inteiro para narrar a história de Maria. Capítulo 9, se não me Oh, engano, do capítulo 9. Corão Sagrado. Poxa, cara, você sabe que eu sou. Bom, eu também tenho conhecimento tão curto que Malemar, a gente lê o evangelho, assim, a E doutrina, né? ali, e ali Mas você ir vê além, né? Que em outras fontes aí é legal, né? e ali você vê tantas coisas que não aparecem no Evangelho, Então, porque os isso que você falou é um evangelistas, grande exemplo. porque os evangelistas eles se preocuparam não em fazer um relato histórico, mas fazer um relato da mensagem, né? Então, e o Corão não, o Corão ele faz toda uma trajetória em cima daquilo. É muito bonito, vale a pena conhecer, viu? O João, assim, sem querer explorar, o tempo nosso está acabando, inclusive, mas, por exemplo, aqui nós temos, em geral, os quatro evangelistas, né, que compilaram aí a vida
de sim. Jesus a partir do momento em que ele começa a trajetória dele. Hum. Né, no caso do Corão, como é que, em termos de autoria, como é que é? Olha, o Corão Sagrado, ele foi codificado, se a gente pode dizer assim, por Maomé, né? E isso lá pelo século VI, né? E foi tão interessante que ele é médium extraordinário, ele pegava e ouvia o Espírito falar, o enviado de Deus falar, e ele escrevia, É no médium. né? É um médium. Entendi. É. Psicografou. E aí, em cima disso, então, todo o Corão Sagrado foi escrito por Maomé. Depois tem o profeta Muhammad, que lá pelo século XIII, ele deu uma ampliada também por relação divina. Mas a base do Corão é toda de Maomé. Então, podemos dizer que é uma obra mediúnica também. Tanto, e do outro também, do século XIII. Oi? Deu uma cortadinha. Ficou ruim aqui. Não, esse que continuou, que você disse, lá pelo século XIII, também é praticamente obra mediúnica também. Sim, sim. Entendi, entendi. Ele recebeu uma intuição espiritual mesmo, Entendi. Só pode ser, né? né? Mas aí a gente pega, por exemplo, tem outros evangelhos, né? Esses evangelhos foram aceitos pelo cônone do Concílio de Nicéia, Roma e tudo. Mas tem o proto-evangelho de Tiago, por exemplo, que traz muita coisa interessante. O evangelho de Tomé, e Sim. tantos, E né? eles todos têm assim, um conteúdo semelhante. Eu nunca li, sabia? Outros. Sim, o proto-evangelho de Tiago é o mais completo. Ah, Ele vou traz dar uma muita coisa olhada. interessante. E o nome é Proto-Evangelho de Tiago. De Tiago. Que legal, cara. Puxa vida. É muito legal. Vale a pena. Nada como ter umas aulas com o João aqui, hein, pessoal? Ah, que isso. Legal É que eu demais. gosto muito de forçar isso. Mas tem que ser. O caminho é esse mesmo, né? Não é que, É, a mensagem é essa, espíritas, né? Amai-vos e instruí-vos. exatamente. É. Mas é isso aí, João. Você fez uma pescaria muito boa hoje, viu? Que legal. Isso. Não é mesmo? Olha aqui, para a gente encerrar, pessoal, tem mais alguns comentários aqui, ó. E eu acabei atrapalhando, né? Eu peguei a preferência, que furei a fila. É, a Josi, João, nessa passagem eu achei que ele renegava a mãe e os irmãos dele. Agora você explicando, eu entendi o que Jesus disse. Obrigado por tirar essa dúvida. Não, ele tinha um amor incondicional pela mãe, né? Tanto o cuidado dele na cruz, né? Que quando ele está ali, às vascas da morte, ele olhar para João e entregar para João a própria mãe, né? Então, é uma coisa fantástica. Mas É mesmo. Jesus, é aquilo que eu costumo dizer, Jesus não perdia um segundo de oportunidade para deixar uma mensagem. Eu sempre falo isso também. Ele não disse nada à toa. Ele não perdeu Nada, tempo. Em nenhum nada, momento. nada, nada, nada. Não tem nada. Não tem nada em vão. É, Olha aqui, João. A Adriana, tive o prazer de estar com o Divaldo em Salvador e lá na Mansão do Caminho. A educação é humanitária, baseada no amor. Com a sua fala de hoje, acrescenta o amor de pai e mãe ao educando. Paz e bem para todos. Olha que bacana. Valeu, gratidão, meu Adriana. irmão. Muito legal Obrigado, mesmo, muito Adriana. legal. E aqui está também nossa querida Clarice expressando sua gratidão. E nossa querida Clarice também, ó. Você foi muito iluminado nessa palestra. Nem fale, dona Clarice, nem fale. Obrigado, obrigado. João, sem querer abusar, mas já Hum, abusando, eu vou pedir para você fazer tranquilo. uma prece. Fazer uma Vamos lá, prece para a gente. Vamos lá? Vou vamos colocar lá. a melodia aqui, então vamos lá. Vou botar uma outra agora. Você tem que.
aqui, deixa eu ver aqui, ó. Jesus, gratidão, Senhor. Gratidão por tudo que recebemos nesses instantes. Que a sua vida nos permeou a consciência e o coração, nos fortalecendo o propósito, nos lembrando, Senhor, de tuas palavras, para que possamos novamente ter a certeza que Deus é nosso Pai e que o Senhor é o nosso divino Cirineu, nos amparando a condução da nossa cruz, a cruz das nossas próprias deficiências morais, com a certeza e a fé que um dia, ao seu lado, como tu fizeste um dia, entregaremos a nossa cruz, o Gólgota da nossa libertação moral. Gratidão, Mestre. Que assim seja. É isso, minhas amigas e meus amigos. E assim vamos encerrando nosso delicioso Evangelho da segunda-feira. Estaremos de volta aqui na próxima segunda. Mas antes, temos outros compromissos. Para quem estiver em Avaré, tiver condições, amanhã, estudo do Livro dos Médiuns, estudo presencial lá no Samaritano, na rua Bahia 426, aqui na cidade de Avaré, São Paulo. Na quarta-feira temos o Evangelho lá, que eu acho que é o Homero, não, temos Me parece que é o Homero, viu? É Homero, né? Acho. É. Na quarta-feira. Na quinta-feira, aqui no canal, teremos estudo do livro das obras de André Luiz. E na sexta-feira teremos o estudo do livro A Gênese, ou o que é o Espiritismo, ou que é comigo ou com o Sérgio, meu irmão. E domingo, nós reiniciamos a semana lá no Samaritano, às 9 da manhã, com transmissão ao vivo também aqui pelo canal, da reunião para o estudo do Livro dos Espíritos. Só não querendo cortar, Marcelo. Vai lá, fica à Só não vontade, querendo aproveita. cortar. Domingo agora, o Dr. Benjamin nos convida, em virtude do Dia das Mães, a falar domingo sobre Maria Santíssima. Aí, ó, tá vendo? Então, teremos aí a oportunidade de conhecer um pouco melhor a história dela. Então, pessoal, vocês estão aí com a gente aqui, ó, estamos juntos. Nós tivemos um pequeno tiragosto, segunda-feira. É só para assanhar, né? E domingo nós teremos lá uma palestra aí. Vai ser o João que vai falar com a gente de novo. Coitado do João. Agora nós vamos pegar maio, gente. Fala que é o mês do trabalhador, João. É isso aí, não. Vamos botar. Tá certo, vamos lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Domingo, então, estão todos convidados. Samaritano, aqui em Avaré, lá na unidade 1, na rua Bahia 426, no auditório do Samaritano. E aqueles que não puderem, não tiverem condições de ir até lá, não moram em Avaré, ou não têm condições de sair de casa, seja qual for o motivo, acompanhe aqui pelo canal, que a gente vai fazer a transmissão ao vivo da palestra. E vocês podem participar do mesmo jeito, que a pergunta chega lá para o João do mesmo jeito. Gratidão, meus irmãos. Obrigado pelo carinho da presença, da energia gostosa que todos passaram aqui para a gente. Gratidão. E você, Marcelo, não tem palavras para agradecer mais essa oportunidade, viu? Que isso, cara. Eu é que agradeço. Aqui eu fico com o coração transbordando, pronto para enfrentar a semana inteira. Vou até domingo com essa energia aqui, depois a gente recarrega lá de novo. Maravilha. Beijão para vocês, pessoal. Boa semana, boa noite para vocês. Valeu, Joãozão. Valeu mesmo. Obrigado, cara. Coração. Vamos colocar aqui, então, deixar vocês com uma mensaginha nossa aqui. E vamos que vamos, né? O que nós temos aqui? Vamos ver aqui.
sexualidade, sofrimento, dor, obsessão, tristeza, depressão, ansiedade, luto. Ninguém está imune à tristeza, à desesperança, injustiça ou incompreensão. Por isso, é importante conversar, desabafar, aliviar as dores da alma. Sem julgamentos, sem medo. Precisamos de equilíbrio e disposição para seguir em frente. Afinal, a vida não acaba. Às vezes, porém, nos sentimos impotentes e sem forças. Procurar ajuda é muito importante. Atendimento fraterno. Na Casa Espírita, você encontrará conforto, compreensão, acolhimento e auxílio. O Samaritano oferece apoio, esclarecimento, consolação, assistência moral e espiritual, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Agende um atendimento fraterno no Samaritano. WhatsApp 14 99803 8632. O atendimento é individual e gratuito.